Expulsos do jardim. Os olhos de Adão encheram-se de lágrimas quando olhou para o lugar em que outrora fazia com que os animais o obedecessem e onde os ventos e as águas o obedeciam. Ele viu que tudo estava perdido, pois a perfeita comunhão entre ele e Deus se rompeu. Agora ele era um simples mortal. Lá esteve aquele belo casalzinho, mas agora o grande corpo musculoso de Adão tremia e sacudia, e por fim definharia e se reduziria a pó, e os vermes da pele rastejariam por ele. Os lindos olhos azuis de Eva já não brilhavam, pois estavam inchados de tanto chorar. Um dia ficariam turvos e enrugados. Seu lindo cabelo ficaria quebradiço e branco. A pobre Eva olhou para o rosto de seu marido, sabendo que ela foi a causa da queda da raça humana. Ela o abraçou e choraram juntos, suas lágrimas escorrendo nos seus corpos ensanguentados. Adão colocou o braço nos ombros de sua esposa e se viraram lentamente para se afastar de seu amado Pai Celestial e do lar em que Adão havia vivido por tantos anos. Enquanto se afastavam de Deus, aquelas peles de ovelha encharcadas de sangue batiam nas pernas de Adão. Adão estava partindo porque amava sua esposa. Se ela tinha que ir embora, ele também tinha. Se ela tinha que ir para o sofrimento, então ele iria com ela, pois ela era parte dele. O coração de Deus estava quebrantado enquanto os observava. E quando ele viu aquele amor do ser humano, foi algo tão profundo que ele mesmo não pôde suportar, pois Deus é amor. E tudo convergiu a tal ponto que ele já não pôde rejeitá-los. Ele pensou: vou fazer isso também. Vou prover uma maneira de trazer meus filhos de volta, ainda que eu mesmo tenha de morrer. Ele determinou que faria o que fosse preciso para trazê-los de volta. Ele os amava, pois eram parte dele. Então ele chamou seus filhos. Parem, esperem um pouco. Eles pararam e se voltaram. Satanás ainda estava lá observando tudo. E Deus queria que Adão e Eva ouvissem o que ele ia dizer a Satanás. Com voz grave e terrível, Deus disse à serpente: haverá ódio e hostilidade entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, e ela te ferirá a cabeça. Esta era a promessa de Deus, de que um dia uma mulher daria à luz o Filho de Deus, o qual pagaria a pena de morte por toda a humanidade, e assim derrotaria Satanás. Mas até que aquele Salvador viesse, Adão e Eva teriam que partir do jardim do Éden para vagar e cuidarem de si mesmos. Agora eles teriam doença, tristeza, dor e morte pela frente. Então Deus colocou querubins para guardar o portão do jardim. Ele não podia permitir que o homem comesse da árvore da vida, pois a pena do pecado não havia sido paga. E ali Deus colocou uma espada inflamada
que andava ao redor, mantendo o homem longe da árvore da vida. Agora vamos avançar 4.000 anos no tempo e ver onde Deus cumpriu sua promessa. Ouça. Consegue ouvir? Ao longe, na cidade de Jerusalém, ouvimos passos vagarosos indo pelas ruas. Dos portões de Damasco, em direção ao Gólgota, vai um pequeno homem, o segundo Adão. É o próprio Jeová. Ele tem uma coroa de espinhos na cabeça e carrega uma cruz sobre o ombro. Uma veste coberta de sangue bate em suas pernas enquanto caminha, seu próprio sangue sagrado escorrendo. É o próprio Deus num corpo humano. Suas costas foram tão açoitadas que quase se vê as costelas, enquanto carrega o pecado de sua esposa, sua noiva. Ele nos amou tanto que partiu conosco para a morte, pois Ele era o único que podia nos redimir de volta. E é disso que se trata o restante da Bíblia. Como Deus ama seus filhos e se tornou homem, para que pudesse pagar o preço pelo nosso pecado. Lá foi Ele, o Senhor Jesus Cristo, cambaleando para o Calvário, colina acima. Ele prometeu prover uma maneira, e Ele mesmo fez isso. Desde então, e pelos últimos 2.000 anos, os santos querubins têm tentado conduzir a humanidade de volta à árvore da vida eterna, pois a pena da morte foi paga. Antes era a morte certa entrar, mas agora é morte certa não entrar. Oh, que Salvador e que amor foi mostrado a nós quando éramos perdidos e indignos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através da série bíblica Gênesis.